Já queria até perguntar para você, Marcela, que a gente viu que tem dados assim, mais de metade das gravidezes não são planejadas no Brasil e cerca de 400 mil adolescentes se tornam mães por ano no Brasil. O que isso pode impactar na sociedade, né? Como que você enxerga isso como médica? É muita coisa isso, né? A gente também tem que lembrar que, assim, às vezes a gente tem um olhar super romântico sobre a maternidade, né? E ela não é só não romântica, como ela é um processo que muda muito a vida das pessoas. Então, assim, uma gravidez não planejada pode ter um impacto muito complexo na vida de alguém, né? Ah, isso quer dizer que um filho é uma coisa ruim? Não é isso, né? Mas é tirar essa lente da romantização, que a gente não tá falando sobre um bebê fofinho, a gente tá falando sobre mudanças da vida de alguém a longo prazo, para sempre, né? Então, imagina o impacto que isso tem na adolescência, quando você ainda tá no seu período de formação, né? No seu período até de estudos mesmo, de desenvolver o potencial que você pode ser. E às vezes você não tá pronta para exercer uma maternidade, né? E esses dados refletem como a gente tem falta de acesso à informação e, às vezes, até mesmo aos métodos, né? Hoje eu acho que até mais informações, porque hoje a gente já tem um sistema de distribuição dos métodos bem mais democrático, assim. Sim. Mas a gente tem muita falta de informação, de como que você usa de maneira segura, de quais opções tem para usar. E é isso, acaba refletindo em muitas gravidezes não planejadas, que tem, sim, um impacto complexo na vida das mulheres, sabe? A gente tem medo de falar negativo, né? Porque todo mundo tem essa visão de, mas um filho nunca vai ser negativo. A criança em si, talvez não, né? Mas o processo da maternidade é um processo super, super difícil, super complexo, que exige maturidade. Eu mesma, gente, eu tenho 34 anos e é um processo que eu me pego questionando sempre, sabe? Será que eu tô pronta? Será que eu quero mesmo isso? Então, você imagina isso quando 20 anos mais jovem, né? Que você ainda tá ali em formação de tudo, até mesmo da sua personalidade, vamos dizer assim. Exatamente. E é muito legal esse movimento também, né, de trazer cada vez mais informação, porque geralmente é muito mais fácil as pessoas perguntarem pra gente quando você vai engravidar do que você quer, né? E a gente realmente não planejando é pior ainda. Eu fico imaginando, sei lá, gente, se eu engravidasse com algum outro ex meu. Porque, imagina, a fase da nossa vida também dita muita coisa, né? Com quem você tá. Você, né, nem às vezes pensou em querer ter um filho com aquela pessoa e ter que bancar aquilo sem se planejar minimamente. Não, e tem o fato também da idade, né? Eu tô com meus 30 anos, já vem perguntas aqui, ó. E aí, não vai engravidar? A pressão. A pressão, gente. A pressão externa é babada. Ainda mais a gente que está exposta, né, nas redes sociais, enfim. Você até mesmo passou por um episódio, né, no Caldeirão do Hulk, que falaram... Não foi isso? Caldeirão do Hulk, não. Foi no Melhores do Ano, né? Isso. É que é com o Luciano, aí mudou, a gente fica Ai, assim. sim, Mas foi isso. Eu tinha acabado de terminar de gravar Pantanal, que foi a minha primeira novela, e eu coloquei um vestido vermelho, que era super coladinho, e eu cheguei lá, tinha um banquete enorme, várias comidas, e eu amo comer. Então, assim, eu fui comer, dane-se o vestido, né? E aí eu comi e fui tirar uma foto, e era o fundo era o fundo do painel era preto. E aí, tipo, eu abracei a Dira, e aí fez uma sombra, porque o vestido era vermelho, eu já tinha comido, e aí o fundo preto fez uma sombra, assim, e marcou a minha barriga. E aí a galera na internet ficou tipo, gente, vocês perceberam isso? A Bela tá grávida, eu acho que a Bela tá grávida, meu Deus. E aí, tipo, isso foi um ponto, tipo, obviamente já tinha... ouvido e lido outros comentários, assim, sobre o meu corpo na internet. Mas foi um dia que eu achei, tipo, aquilo tão bizarro, porque, assim, eu fui a primeira atriz cuiabana a ocupar aquele lugar. Eu ganhei um prêmio que eu estava concorrendo com atrizes que eu admiro, acho incrível, sabe? Tipo, era o meu primeiro trabalho que me rendeu, assim, essa premiação, que para mim foi muito significante. E as pessoas estavam mais preocupadas sobre a minha barriga, sabe? Tipo, não tinha nenhuma galera falando, tipo, nossa, parabéns pra Bela, pô, uma atriz cuiabana ocupando esse lugar.
e metade das pessoas falando sobre o meu corpo. Não, era tipo 100% dos comentários das pessoas falando sobre o meu corpo. Seja pra dizer que, tudo bem, ela tá com a barriga dela assim, ou seja pra dizer, tipo, acho que ela tá grávida, mas, tipo, 100% dos comentários era sobre a minha barriga. E aí eu falei, gente, assim, desculpa, mas eu não vou me importar, sabe? Se a intenção de vocês é fazer com que eu me importe com isso, isso não vai acontecer, porque, assim, eu tenho consciência de que o meu corpo é um corpo extremamente padrão, né? Tipo, aceitável socialmente e, tipo, isso já é uma problemática por si só. Tipo, já é uma problemática por si só. Então, tipo assim, a verdade é que nunca vai ter nada que esteja, tipo, vai agradar a galera. É o que eu tava falando, assim, pô, você não pode ter simplesmente uma perna para andar. Porque você tem que ter uma perna que ela não pode ser nem tão gorda, mas também nem tão magra. E tem que ser isso. Gente, a função do nosso corpo, a função da minha barriga é, tipo assim, fazer as funções biológicas do alimento. Não é para dizer se isso ou se aquilo, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou entrar nessa pira. E aí eu fiz um videozinho lá falando, e aí foi bem compartilhado, porque eu acho que muitas mulheres se identificaram com isso, né? E aí eu acho que entra outra questão, de tipo assim, cara, e se eu tivesse grávida também, sabe? Tipo, o que vocês têm a ver com isso de ficarem falando? E eu sinto que, tipo, por exemplo, é que nem eu tava falando, eu sou uma pessoa que recém faz um ano que sou conhecida e que tenho que lidar com essa pressão social, até em relação ao meu corpo, a decisões, né, da minha vida como mulher. E eu sinto que, independente do momento daqui para frente, agora que eu sou uma pessoa conhecida, independente do momento que eu decidi engravidar, eu vou ser criticada, sabe? Tipo, eu já me peguei pensando nisso, assim, por muito tempo eu tive muito medo de engravidar, até por isso, de tipo assim, pô, não sei se está no momento certo da minha vida, sabe? Sou muito feliz de ter tido oportunidade, ter tido acesso a ir numa médica ginecologista no início da minha vida sexual. Fui, conversei, sabe? Tipo, antes de tudo, para entender o que era melhor para aquele momento do meu corpo. Foi muito importante e eu acho que até por isso que eu trouxe isso de entender qual método contraceptivo é bom para cada época, para cada etapa da nossa vida, porque o nosso corpo vai mudando, né? Então, tipo assim, recentemente, sei lá, 2 anos atrás, eu voltei a ginecologista e eu percebi que eu ainda usava o mesmo método contraceptivo lá da minha adolescência. E aí foi um momento de, tipo, sentar, refazer exames, medir taxas hormonais, de entender, tipo, qual era esse momento da minha vida agora, de recalcular essa rota. Então, assim, eu comecei a minha carreira muito recentemente, sou muito feliz de ter tido orientação médica e poder ter liberdade de escolher o momento em que eu quero engravidar. Mas agora eu sinto que é isso, entendeu? Agora eu sinto que, tipo assim, independente do momento que eu fizer essa escolha, vai ser sempre um lado, mas tá muito nova, mas tá começando a carreira agora. Tipo, eu já pensei, cara, imagina se, tipo, eu engravidasse hoje, o quanto de comentário ia ter, tipo, nossa, mas ela acabou de começar a carreira dela, como assim? Tipo, parece que também um filho vai te, tipo, impedir de seguir a vida, né? A mulher é muito julgada por isso. Então, a mulher é sempre, tipo assim, você tá aqui, mas seu filho tá com quem, né? Então, tipo assim... A gente não sai ilesa nunca. A gente nunca sai ilesa. Então, por isso que é importante, né? Tem uma frase que eu amo, que é assim, ser mulher é ser julgada por absolutamente tudo. Então, faça a sua escolha, sabe? Assim, escolhe o teu BO e segura o seu BO, assim. Porque senão, você nunca vai ser aplaudida. E a gente é muito reduzida, né? Você trouxe na sua fala 2 coisas. Ou a gente é reduzida à aparência ou ao papel social que é esperado, que é, tipo, vamos maternar quando? Não, e isso de ser reduzida é uma coisa que, tipo assim, eu dei uma entrevista que era para ser uma capa
de um lugar X. E aí, antes de sair a capa, o veículo fez um recorte só falando sobre a maternidade e fez uma matéria e jogou antes. E aí, tipo assim, aquilo eu fiquei, cara, é isso, sabe? Sobre tudo que eu falei, sobre a minha carreira, sobre a minha vida até chegar aqui. Não dá tanto engajamento quanto a vida pessoal. Aí, tipo assim, pô, e ainda colocou, tipo assim, porque eu falei, gente, eu tenho vontade de ser mãe. Aí era tipo, Bela Campos Está quer grávida. ser mãe. Tipo assim, quer ser mãe agora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente é muito mais do que isso. Muito. É claro que isso é uma das coisas, mas assim... Cara, e tá tão fora de moda, né? A gente dá Muito. dicas sobre o corpo do outro. Cara, às vezes até eu recebo assim, tipo, eu magra, do jeito que sou, recebo mensagem no meu direct assim, tipo, nossa, Thali, tá meio inchadinha no rosto, carinha de mãe. Eu falo, gente... Eu sei. O que seria a carinha de mãe, Vamos né? ficar só sem comentar do corpo do outro, só um pouquinho pra gente. Nossa, é complicado, né? A gente passa por muitas e boas situações, boas, né? Entre aspas, situações que estão ali no nosso dia a dia. A gente não consegue esquivar, cara. A gente não consegue, a gente está exposto, a gente está... Né? E acredito que não só a gente que está na internet, mas também muitas mulheres que não Sempre. estão. Né? Antes de eu ir pra internet, eu passava um monte de cancelamento por ser mulher na Exatamente. vida. Mas por isso que eu falo que é muito... Eu sempre bato muito nessa tecla de autonomia na vida, sabe, meninas? Tipo assim, a gente precisa sempre buscar esse rolê em todos os lugares, sabe? Tipo, de saber o que é melhor pra gente, de saber quem a gente é, de saber nosso valor perante o mundo, que é além de maternar, que é além da minha estética, né? De saber que eu posso gerar outras coisas para o mundo, que seja meu trabalho, não precisa ser só uma outra vida, né? Porque o mundo é complexo com a gente, né? É bem complexo. Na verdade, o mundo é praticamente complexo com todo mundo que não seja um homem cis, heterossexual, né? Mas, assim, a gente tem uma complexidade aí que a gente vai enfrentar durante muito tempo. Então, quanto mais a gente tiver autonomia sobre os nossos corpos, as nossas decisões, a gente vai vencendo um pouco dessas batalhas aí. sim. A gente vai incentivando as gerações mais novas a também terem mais consciência disso. Isso já é um passo legal. Não estamos perto de acabar com todas essas questões, mas com certeza estamos pelo menos mais conscientes de que isso aconteça. E eu queria perguntar para você, Má, qual que é a idade, não sei se é assim que pode dizer, mas a idade ideal para procurar um médico obstetra, né? Ginecologista, exato, um ginecologista. Então, assim, na verdade, depende, né? Você pode procurar em qualquer fase se você tiver alguma questão, né? Assim, então, eu tenho algum corrimento, eu tenho alguma questão que eu preciso olhar, qualquer idade pode ir para uma ginecologista ser avaliada, mas a idade mais mandatória seria a partir do início da sua vida, ou da sua menstruação, né, ou do seu planejamento menstrual. Então, acho que é uma decisão assim, depende, eu falo para os pais pensarem o seguinte, né, a partir do início da vida sexual, sem dúvidas, você precisa dessa orientação, você precisa escolher seu método, você precisa ter essa conversa. E já deixo um adendo aqui para os pais. Boa. Que é a questão de não ignorem que seus filhos vão viver a sexualidade deles. Sabe, prepare seus filhos, porque assim, todos nós já fomos adolescentes. Todos nós vivemos a sexualidade em algum momento. Então é melhor viver seguro e bem informado e correndo menos riscos e fazendo aquilo da maneira como ela deve ser, prazerosa, divertida, do que, tipo, cheio de culpa, medo, insegurança, né, e riscos. Então, pais, tenham isso em mente, sabe? E incentivem seus filhos a ter essa autonomia de procurar um médico, essa liberdade de conversar, de trocar. E antes, né, no menstrual, assim, se, por exemplo, você é uma pessoa que tem muita dificuldade de orientação com o seu filho de troca, eu recomendo até levar. Começou o ciclo menstrual, já leva pelo menos para ter uma orientação, sabe? Para essa médica conseguir explicar como é o corpo, as mudanças que vai passar. Aí depende, mas assim, é mandatório a partir do início da vida sexual. Entendi. Eu sempre oriento levar um pouquinho antes, até porque às vezes o filho fica, a filha fica tensa, né, se ela vai falar que eu tô começando a vida sexual. Então, quanto mais o vínculo for estreitando ali, se você não é uma pessoa muito aberta para ter essa troca em casa, quanto mais você estreitar essa oportunidade dela ter um vínculo com alguém de confiança, com quem ela possa falar, melhor para ela. Então, eu acho isso importante, acho importante os pais terem essa consciência também e, assim, deixem os filhos de vocês seguros, sabe? À Porque vontade também, né? vai acontecer em algum momento, vai acontecer. E pode acontecer e ser só o que deveria ser mesmo. Pode ser só um momento de prazer, de descoberta, né? E se a gente fica privando de informação ou fica tratando isso como um grande tabu e afastando essa pessoa de ter a oportunidade de conversar, de escolher, de saber como ela vai fazer isso certinho, muita chance de dar errado.
Eu queria muito ter tido essas informações. Sim, eu ia falar isso. Quanto antes a gente souber de algumas coisas, nossa, é muito válido, né? Porque, sei lá, eu me lembro, primeira vez que eu fui no ginecologista, acho que foi quando eu menstruei. E aí logo já me deu um método que durou anos, sabe? E aí eu fiquei pensando depois de um tempo. Aí você vai tendo mais informação, você vai descobrindo, cara, perigo, assim, não sei, não. Eu não conhecia, porque, sei lá, a idade ali, a gente nem para ver isso, mas agora, com esse movimento todo, cada lugar tem informação, e isso é ótimo, né? Sim. Então, poxa, depois de um tempo que a gente vê, cara, talvez, se eu soubesse mais, eu teria trocado antes, eu teria, né, pesquisado mais pra ver qual que é melhor Se pro meu adapta. corpo. Eu acho que isso é um ponto importante, assim. A gente também, isso é uma crença, tá? Assim, não existe um problema de você usar um método longo, tá? O mesmo método durante muitos anos. O que existe é fase de vida, momentos. Às vezes, você usou um método em algum momento que fez sentido para aquele momento e hoje você entende que não, tá? Mas, assim, a gente não precisa ficar nessa ânsia de, tem alguma coisa errada, eu usar o mesmo método durante muito tempo. Não, se não tem contraindicação, não tem problema. Até se você se adapta bem, né, com o método, tudo bem. A questão é avaliar. Então, eu acho que o problema às vezes a gente vai adolescente e a gente não sabe nada, então a gente usa o que indicaram, e aí, conforme a gente vai se informando, a gente vai entendendo, pô, às vezes nem era isso que era o mais legal pra mim. E também, assim, nessa época, sei lá, a gente não associa algumas coisas. Vai ver, eu tava com um monte de dor de cabeça, eu não sabia que era por isso, entende? Nossa, sim. Qual é o momento, assim, da gente descobrir qual que é o melhor método contraceptivo pra nossa vida? Porque eu sei que tem uns de longa duração, que são os DIUs, né? Que muita gente ali prefere e tal. Mas qual que é o momento ali? Onde você tá na sua vida pra entender, sabe? Eu acho que desde sempre, né, quando você for usar um método, o ideal é que isso fosse uma escolha em conjunto, né? Que Legal. você entendesse, que fosse explicado para você os métodos e que você pudesse fazer uma escolha em conjunto. E aí, é claro, a partir do momento que a gente tem informação, é a hora da gente rever, né? De se questionar o porquê, se eu me dou bem. Então, é isso. Existe um monte de mito, por exemplo, que uma adolescente não pode usar um método tipo DIU, um método de longa duração. Mentira, sabe? Então, assim, é informação mesmo que a gente deveria ter desde sempre. Então, assim, muitas vezes ele vai ser até o método mais seguro, porque às vezes quando você é adolescente, você nem tem tanta rotina de tomar uma medicação todos os dias, sim, por exemplo. exatamente. Sabe? Então é isso, não existe método ideal para uma pessoa que eu posso falar, esse é o método ideal para todo mundo. Mas existem várias opções, né? Além do que a gente está acostumado no dia a dia, existem opções e existem benefícios que às vezes ninguém nem fala pra gente, né? Sobre essas opções. E quais são os... Aquelas. Aproveitar o momento consulta. Pois é, a gente tá aqui numa consulta, né? A gente tá até falando, eu, a Thalia e a Bela, a gente tá aqui, tô ó. aqui de... Marcela. Desculpa ficar monopolizando, inclusive, mas se vocês deixarem, eu vou ficar aqui. Foi como a gente falou no começo, a gente tá aprendendo também, depois sabe? a gente faz o Pix e... Eu amo esse tema, porque é isso. Principalmente que a gente tava falando, eu gostaria muito de ter tido informação, porque eu comecei minha vida sexual total no risco. Assim, até que minha mãe, em algum momento, acho que ela resolveu encarar a realidade de que eu namorava e falou, tipo, vamos no médico, sabe? Mas demorou, e esse tempo todo eu fiquei super exposta. Porque eu não sabia mesmo, assim, a gente não tem educação sexual, né, gente? A gente não tem informação sobre a sexualidade. Então, é um negócio que você vai totalmente despreparado, assim. E aí eu falo, nossa, como eu gostaria de ter tido alguém que me explicou lá atrás e que eu tivesse até pensado bem sobre se era o momento de começar aquela vida sexual, sabe? Não só de contracepção, mas também de não ter medo. Né? Cada mês que eu não tinha informação era um desespero, né? Sobre se a minha menstruação ia ou não ia descer. Olha a exposição, né? Que eu tava vivendo ali na minha vida por não ter, isso, né? Poder do meu corpo de falar, não, tipo, calma, eu sei E o que às vezes a fazer. gente até tinha muita vergonha, né? Eu lembro na época de escola, assim, a gente escondia o absorvente, tipo, tem um absorvente, tipo, super segredo, assim, aí Nossa, passava, assim, ó, como se fosse algo muito errado, né? E aí, sei lá, sempre tinha os, né, quinta série, quarta série, que, um absorvente, sabe assim? Aí você fica com mais vergonha de falar sobre isso. Sobre esses assuntos, E eu né? acho que precisa falar. E eu acho por que favor. tem, tipo, essa vergonha em se prevenir. Tipo, tem vergonha em usar métodos contraceptivos. Tipo, eu vejo isso muito das adolescentes, assim, sabe? Tipo, isso não foi uma questão na minha casa, mas eu via, tipo, coleguinhas que, tipo, tomavam remédio até escondido. Tipo, usavam métodos contraceptivos até escondido, assim, porque é realmente um tabu. Então, hoje em dia, a gente está quebrando isso de falar, tipo assim, gente,
adolescentes também transam, então adolescentes também precisam se prevenir. E aí eu acho que uma coisa também é a gente entender sobre a rotina, né? Tipo, porque daí é isso. Tipo, você viaja, vai pra casa da amiga, tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí, tipo, esquece... E aí passa um perrengue. Então, assim, você poder conversar sobre isso com um profissional, ele vai te falar, olha, existem métodos que você pode colocar aí e ficar tranquilinha um tempão, tá? Exato. Não precisa ficar se preocupando em ficar, tipo... Que são os DIUs, né? que são os DIUs. Tipo, é muito importante a gente falar sobre esses métodos de longa duração, assim, porque... Quando, imagina, adolescência, tá, tipo, vai dormir na casa de uma amiga ou até, tipo, na nossa vida mesmo, sabe? Às vezes é tanta correria, tanta coisa que a gente acaba, tipo, esquecendo. Sim. E aí vai passando os perrengues, a gente não sabe pra quem perguntar, e aí tem o tabu e não sei o Aí quê, vai vai na virando pílula uma bola do dia de neve. seguinte. Ai, Que é muito importante a gente falar, né, A gente falar. que não é um método contraceptivo, é uma emergência. Exato. Tal, Exato. gente, E o me quanto- desespera muito isso, assim, tipo, quantas vezes eu posso tomar a pílula do dia seguinte por ano? Não, pera, se você tá tomando várias vezes por ano, é porque você tá tendo uma vida sexual ativa exposta, né? A pergunta que você tá fazendo aqui não é quantas vezes eu posso tomar por ano, é por que que eu não fui procurar um método pra me prevenir dia a dia, né? Então, pílula do dia seguinte tem uma taxa hormonal super elevada, ela é um método de resgate, de emergência, se aconteceu alguma coisa e eu precisei, mas se você tá usando com frequência, é porque você precisa de um método contraceptivo de dia a dia. Então, assim, vamos entender qual é o melhor para você. E uma coisa importante de dizer, porque muitos adolescentes, você estava falando da vergonha, do medo, quando você vai num profissional de saúde, você tem o direito, né, do seu sigilo médico garantido, tá? Então, assim, se você não tem essa liberdade, às vezes, de falar com os pais, que infelizmente é a realidade de muita gente, você pode procurar o atendimento. Então, desde que você tenha uma certa idade, né, uma capacidade de decidir ali, o médico tem que... É seu direito ter sigilo médico, você passar por essa consulta e receber orientação sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Menores de 18 anos podem Também, ir se você é desacompanhados? Pode. O que você olhou aqui? Pode sim, não tem problema nenhum. Menores de 18 anos, é isso, sim. Se a pessoa tem uma capacidade, o médico avaliou que ela tem uma capacidade de tomar decisões ali pelo próprio corpo, sim, com 16, 17 anos, você pode ir no médico, você pode conversar sobre sua vida sexual e você pode pedir um contraceptivo e usar, tá? Não precisa ser maior de idade para isso, não. E você pode, inclusive, ter esse direito do sigilo garantido, de que ninguém vai falar para os seus pais ou para alguém que você está usando o contraceptivo. É importante que os adolescentes saibam disso. E o que mais que eu ia falar, gente? Era da pílula do dia seguinte que vocês tinham falado. É isso, não façam disso um método frequente de uso. É uma coisa muito esporádica, aconteceu. Se você percebeu que você precisa usar sempre, é porque você já tem uma vida sexual ativa e você precisa se cuidar. Sempre. Aí não é, né, de vez em Sim. quando, assim. Quando a gente fala de DIU, né, que é um contraceptivo de longa duração, a gente quer dizer o quê, mais ou menos? Você... na verdade, ele não é, né, de... DIU não é de Boa. tomar. Ele Sim. Como que é que... Ele é de inserir, vamos dizer Inserir, assim. né, ali e tal. Ele é de inserir. De um A piada Pegaram maravilhosa. aqui. Então, acho que vale a gente falar muito Boa, sobre isso, a gente sabe? está falando Aham. aqui, né? DIU é uma sigla para dispositivo intrauterino, né? Então, Tá. é um dispositivo pequenininho que é colocado direto dentro do útero. E aí, a gente tem as opções com hormônio ou sem hormônio. E esse dispositivo fica lá dentro do útero, te promovendo ali uma contracepção a longo prazo. Então, a maior parte dos DIUs dura aí até 5 anos, né? Até Que mais, legal. dependendo do modelo. Então, você coloca e você fica a longo prazo com aquela proteção dentro de você. E aí é isso, o sem hormônio vai agir por um outro mecanismo, né? Que é um processo inflamatório ali, que torna o útero um lugar menos propício para o espermatozoide conseguir entrar ali. E os DIUs com hormonais vão liberar hormônio in loco dentro do útero, que também promovem as alterações necessárias para que não aconteça uma gravidez. E aí não interfere em nada de... Porque eu acho que, né, a gente mais agora, né, nas nossas relações e tal, não... Tá, eu quero chegar ali. Quer então. chegar lá? Não,
papo aqui de prazer, de libido. Isso não vai interferir nada na nossa vida sexual, assim? Então, uma pergunta que eu recebo muito, né? Mas ninguém vai sentir o fio do DIU, né? Então, assim, também é um material que fica dentro do útero. É importante entender isso, né? Não fica... A nossa relação sexual com penetração acontece no canal vaginal, né? Entre o canal vaginal e o útero, existe o colo do útero, que é onde a gente colhe preventivo. Então, você não tem contato com o DIU. E fica um fiozinho que é um fio do material molinho, assim. Então, não é nada que vá ser sentido ali, né? Durante a relação. Enfim, não é nada que atrapalhe. E também, né? Tantos DIUs porque os DIUs que a gente tem hormonais, eles têm baixa dose hormonal, né? Os que existem hoje em mercado. Então, tanto eles quanto o de cobre não vai interferir na sua ovulação. Então, não tem uma interferência na sua libido, né? Entendi. Assim, pelo contrário, na verdade, né? Eu imagino que quanto mais segura a gente se sinta, em geral, a nossa libido tende a aumentar. Porque você ir pra cama preocupada se você vai engravidar ou não, né? Com certeza é um fator que lima a nossa libido. Então, assim, os estudos não mostram, né, alteração de libido, principalmente pela preservação da ovulação. O momento de ovulação no nosso corpo é o nosso momento, geralmente, o pico máximo ali de libido que a gente tem durante o mês. Então, rola essa preservação quando a gente está usando esses métodos mais ou sem hormônio, né, ou com baixa dose hormonal e mais in loco, que a gente fala, né, o efeito é mais ali dentro do útero e não tanto Tá. sistêmico. Então, quando você diz que é em loco, não quer dizer que, não vai dar acne, essas coisas. Quer dizer que o hormônio é liberado ali, Tá. né, e para cumprir aquela função ali na região, então a gente tem muito menos circulação sistêmica que outros métodos, muito mínima, assim, né, porque ele tem uma dose suficiente para agir ali então a gente tem efeitos colaterais geralmente muito mais reduzidos do que outros métodos, e riscos alguns também. E é muito louco também como o método faz você se conhecer também mais, né? Porque, posso dizer por mim, assim, experiência própria. Quando eu mudei de método, foi quando eu descobri, de verdade, a minha libido. Que antes era mais assim, mais baixo astral. Eu tenho uma história muito boa. Depois disso. ficou mais alto astral, depois ficou bem alto astral. Cara, até, sei lá, cabelo, eu não sei se isso faz sentido, Marcela, mas Faz, assim, mudou faz. cabelo, pele. Aí eu Exato. descobri, essa sou eu, entende? Nossa, A real, a verdade, gente né? geralmente usa essa contracepção desde novinha, que geralmente, pelo menos era um costume antigo, de usar anticoncepcional oral combinado, que é a pílula que tem 2 hormônios, né? Estrogênio e progesterona. E eles bloqueiam a nossa ovulação. Então, geralmente, a gente começa a usar isso novinha e a gente nem sabe como é nosso ciclo, não sabe como que ovula, não sabe como que nada, não sabe como é nossa pele, nosso cabelo, sem estar em uso de hormônio. Então, é muito diferente. Eu tenho uma paciente, tem uma história muito boa, que ela usava o método combinado durante muitos anos. E aí, ela foi pra gente trocar por método de longa duração, por DIU. E aí a gente trocou o método dela, ela tava super insegura e conversamos muito e tal, trocamos o método dela. Depois de umas 2 semanas, ela me mandou um áudio assim: doutora, eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse método não. E eu mal preocupada, o que foi? Ela falou: eu acho que eu vou trair meu namorado, porque eu tô com tesão que eu nunca tive na minha vida. É um perigo, Depois de anos. Mulher transa com ele, pelo amor de Deus, né? Resolve isso com ele. Mas ela falou, eu era uma árvore. Ela falou, eu acabei de descobrir que eu era uma árvore, agora tem um tesão. Cara, isso é muito Porque realmente louco. a gente começa a ciclar hormônios próprios. E é muito diferente, né? Realmente muito diferente. Não é todo mundo, né, que vai ter alteração de libido com o método combinado. Mas ele, infelizmente, a gente sabe que tem mais influência do que outros métodos ali pelo bloqueio mesmo hormonal. Mas é aquilo que eu falei, né? Tipo, libido também é um negócio que depende de muitos fatores. Sim. E aí, às vezes, a pessoa toma o combinado, mas é a primeira vez na vida que ela se sente segura pra transar. Então, a libido dela provavelmente não vai estar abalada. Mas é importante saber isso, né? Que quando a gente tem alguns outros métodos que, se você tá tendo uma questão de libido, é válido avaliar. Eu comecei a tomar o oral e aí eu percebi que minha libido mudou muito e etc. Manejar, trocar o método, ir para outros métodos como esses de baixa dose ou para métodos não hormonais, vai ajudar nessa questão de libido também. Entendi. E ele também, né, o DIU, como é um método contraceptivo de longa duração, você também não precisa ter aquele negócio de rotina, né? Não. Lembrar ali, Colocou e vai ser feliz. esquece que tá ali no seu corpo, né? Sim, colocou ele lá dentro e aí você tem um acompanhamento que você faz, mas é um acompanhamento anual, basicamente, Sim. né? Semestral, às vezes, mas que você fica tranquilo ali por todo o tempo, e todo o tempo que você tá com ele tem a mesma eficácia, assim, né? Então, desde que ele esteja dentro do prazo que foi dito pra você, que é uma eficácia altíssima, que tem que falar disso, porque o povo tem uma ideia de que a foto do bebê com o DIU na mão. Isso aí deu medo sabe? na galera. Que é E é super uma- sensacionalista, né, galera? Sim. Tipo assim, é tão raro que quando sai uma foto, assusta, entendeu? De acontecer alguma coisa. Nenhum método é 100%, mas aquela foto, primeiro, que ela é fake, porque o bebê, né, nem tem como o bebê pegar um dia, ele tá dentro de uma bolsa e tal. E segundo, que a taxa de eficácia, né, quando a gente vai avaliar um método
contraceptivo que a gente avalia que taxa de eficácia ele tem, então quanto ele me protege, né? A dos DIUs é super alta, tipo, passando de 99%, então 99,8% para os DIUs hormonais, ou seja, a taxa de risco é muito baixa. Então, chega quase com métodos definitivos, tipo laqueadura, sabe? Então, é muito seguro. E as pessoas têm essa impressão, têm essa história que não, né? Tem esse equívoco. E a gente evoluiu muito. O primeiro método intrauterino que existiu até hoje, né? A gente evoluiu muito nesse processo todo. E realmente são métodos seguros, realmente são métodos bem mais tranquilos, isso é tudo mito. Tá. Então, é foto só para impressionar. Mas rola um certo medo também de colocar DIU, né? Assim... Tem gente que coloca no hospital, porque também rola muitas coisas que a gente ouve, né? Sim. De tipo, é por isso que cada um é cada um, mas ouve assim, nossa, dói muito, ou tipo, nossa, não deu nada. Coloca nossa, no muita consultório, cólica. Não, meu nem deu nada. Então, não tem como a gente ficar se comparando também, né? É uma experiência super pessoal, né? Porque depende também, não só do quanto relaxada você tá, do quanto tranquila você tá pro procedimento. As pessoas precisam saber que existem recursos, né? Você pode fazer uma analgesia, que é uma anestesia para colocar o DIU, né? Você pode conversar com um profissional para entender qual que é o seu grau de dor, de tolerância à dor no dia a dia, né? Qual que é o seu grau de tranquilidade. Porque eu acho que mais que dor, porque assim, ele não é para ser um procedimento absurdamente doloroso, tá? Mas mais do que dor é a nossa tolerância, porque às vezes tem gente que tem uma tolerância baixa mesmo a qualquer estímulo que vai ser feito. E também o grau de tensão, né? Se eu sou uma pessoa super ansiosa, super tensa, possivelmente eu precise ali de algum recurso extra, uma analgesia, né, de fazer alguma coisa para me tranquilizar, para inserir. Mas, gente, eu trabalhei muito tempo e, assim, já vi de tudo. Gente que colocou no consultório e não sentiu nada, né? Gente que quis colocar no hospital porque estava insegura. E aí depende de cada pessoa. Eu acho que é uma conversa para avaliar mesmo você, a sua segurança, né? Sabe o que eu queria perguntar? Por que precisa estar menstruada para colocar DIU? É real isso? Na verdade, Ou é fake? Você não precisa estar menstruada para colocar o DIU, né? O que geralmente se opta por estar menstruada? Primeiro, para garantir que não há uma gestação, né, acontecendo, então você está menstruada ali. Segundo, porque ficaria um pouco mais fácil a inserção através do orifício. Quando a gente está ali menstruando, o orifício fica um pouco mais permeável para a entrada e tal. Mas, assim, não é obrigatório, mas muitos médicos optam por essa tática pela facilidade do procedimento e também que já é uma garantia que não tem uma gravidez acontecendo ali no momento que você está inserindo o DIU. Porque é cada cagaço que a gente leva na vida. É complicado. Tá, vamos lá. Marcela, eu, Bruna, tá? Decidi, então, colocar o DIU porque eu tenho ali a autonomia da minha vida, não quero engravidar agora, tô com minha carreira aqui super consolidada, tal, trabalho, enfim. Como que eu vou no médico? Quais são as dúvidas que eu preciso tirar para escolher, né, esse método contraceptivo de longa duração como os DIUs? Quais dúvidas eu tenho que tirar? O que eu preciso fazer nesse momento? Eu acho que, assim, independente de qual método, eu sempre falo para as pessoas, isso é uma coisa muito importante. Tá. De quando a gente for no médico, a gente listar real dúvidas. Faz uma listinha, porque chega lá, você se embanana todo. E aí você fica com vergonha de falar. Então, se você tiver uma listinha, você sabe o que você quer perguntar, né? Então, assim, para a escolha do seu método, coisas muito importantes. Conversar sobre antecedentes da sua família. Tipo, teve doenças na família, né? Especialmente a parte de doenças como câncer, como trombose, etc. Para escolher qualquer método, tá? Em geral. E os seus antecedentes pessoais, você teve ou já teve algum problema de saúde, alguma coisa assim. Aí a pergunta eu acho que principal para as pessoas, né? Qual é o tempo de duração desse método para eu avaliar se eu quero esse método de longa duração, se eu não quero, né? O que eu preciso fazer para me preparar? Então, por exemplo, se eu vou tomar o anticoncepcional oral, o ideal é tomar no meu primeiro dia da menstruação, quantos dias depois eu tô segura? Eu acho que tirar todas essas dúvidas é muito importante. Por isso que eu acho que é importante as pessoas se informarem até um pouco antes, sabe? Sim. Você entra no Liberdade Vem de Dentro, Boa. entra lá no site, lê sobre métodos que existem, anota suas principais dúvidas. Poxa, eu me identifiquei com esse e com esse. Mas eu quero lá que o doutor me explica, sei lá, me identifiquei com DIU sem hormônio, DIU com hormônio. Quero que o doutor me explica dentro dessas opções, qual a melhor para mim, né? Então, eu perguntaria quais possíveis efeitos eu vou ter imediatos, a longo prazo, e o que eu faço se acontecer alguma coisa dessa, né? Então, se informar sempre é bom.
ir pro seu médico com uma listinha. Muito boa essa dica. Muito É sempre bom, porque na hora a gente esquece. Dá a um gente se branco, embanana. né? Só de pensar que ele vai ver sua perereca, a gente já fica, já fica naquele momento meio tenso ali, né? Então, assim, eu sei porque era a minha rotina de consultório. Às vezes as meninas ficavam lá, aí eu terminava todo o exame, a hora que ela ia abrir a porta pra ir embora, ela falava, doutora. Aí eu, senta. Senta, vai, pode falar. Vamos lá. Porque a gente esquece mesmo. Então, eu acho que eu listaria sempre nessa linha, assim, sabe? Tipo, quanto tempo vai durar esse método para mim, como que eu me preparo para esse método e se acontecer alguma das possíveis coisas que podem acontecer ali, o que eu tenho que fazer para solucionar isso. Porque aí você sai mais segura em relação à decisão. Vamos de um quadrozinho aqui, que a Vamos. Marcela vai responder aqui pra gente. A gente está tirando várias dúvidas, que é um quadro especial que chama Fato ou Fake com Marcela McGowan. Olha que bonitinho. Ai, que chique! Ai, gente, a gente capricha, Acho vai. que já precisa ficar na minha cadeira aqui. Já faz já. fato ou fake. Vamos fazer um episódio sempre contigo. Bom, ela vai responder algumas afirmações, tá? Que a gente tá dando e você vai falar se é fato ou fake. É bem simples. Quem amamenta não pode usar métodos contraceptivos? Fake. Fake. Pode usar método contraceptivo, sim. Tem um período pós-parto que você precisa respeitar, né, para começar com os métodos. Em geral, na amamentação, é indicado mais métodos que tenham uma baixa dose ou um hormônio só, né, que é, por exemplo, a gente está falando do DIU, são opções no pós-parto, mas pode sim. Existem algumas contraindicações, né, alguns hormônios no pós-parto que não são indicados, e aí alguns que são indicados. Boa. Bom, o uso de DIUs não comprometem a libido e nem o desejo sexual. A Fake gente já tá- ou fato? A gente até falou, né, porque essa aqui, safada, já queria saber direto. Ai, eu fui muito essa ansiosa. informação. Nem tinha visto isso daqui. Mas é verdade, não interfere, não tem nenhum estudo que mostre essa interferência na vida sexual. Então é fato. Fato. O uso de DIUs e outros métodos contraceptivos substituem o uso da camisinha, tornando-a dispensável. Fake, né? Assim, preservativo, método de barreira, é o método que a gente tem para prevenir de infecções sexualmente transmissíveis, que, inclusive, outro grande problema que a gente tem na juventude. Então, o ideal é a associação de métodos. Entender a camisinha não como algo que você está usando só pela questão de prevenção de gravidez, mas sim pela prevenção de IST. Então, um não exclui o outro. Ó, para utilização de DIUs é necessário já ter engravidado anteriormente. Fake. Fake. O maior mito da história dos DIUs, além depois do bebê que nasce com ele na mão, é essa história de que você precisa ter engravidado antes, né? Não precisa ter engravidado. Hoje os tamanhos de DIUs são super pequenos, super pensado para úteros menores. Não existe isso, tá? Não tem idade mínima para colocar, assim, tendo vida sexual ativa, né? Tendo os exames e as indicações corretas, pode colocar. Então já fica o alerta aí para não Fake, acreditarem não em precisa ter tudo que engravidado, vejam, gente. né? Em tudo que a gente vê, a gente pode acreditar, pode ser um problemaço. E até o se comparar também, né? Que eu acho que isso que é o maravilhoso, assim, tipo, às vezes a gente fica dependendo do depoimento da outra pessoa, né? Ah, você Exato. coloca e depois você me diz, que daí eu vejo se eu coloco. Mas não é bem assim, né? Não, total. A gente nunca, sempre que a gente tá falando de medicação, de método, né? Existem um monte de estudo para controlar isso, que é justamente, né? Um relato, ele não é a totalidade, ele não consegue te dar muita informação. Um relato é uma coisa muito pessoal. Então, os estudos fazem o quê? Muitas pessoas envolvidas para você saber o que, na maioria dos casos, acontece, para você poder se basear, né? Porque uma história pessoal depende muito da minha visão de mundo, da minha tolerância para as coisas. Então, é muito inseguro você confiar no que uma pessoa falou. Tem algumas perguntas também que a gente tinha separado que você falou que sempre recebe, né? Sim. Algumas a gente já respondeu, se DIU pode causar infertilidade, né? Você já... Não pode. Não. Uhum. E sobre o neném que vai nascer com o DIU na mão também já foi respondido. Esqueci mais de 2 dias o que eu faço. Né, Acho que o pessoal aí falando de pílula, né? Isso vem muito, assim, esqueci não sei quantos dias, esqueci de tomar. Então, assim, a bula geralmente ela vem uma orientação. Em geral, quando a gente usa combinado, que são 2 hormônios, né? Que é estrogênio e progesterona, isso falando de pílula, tá, gente? Tá. Você tem 24 horas, mais ou menos, ali de ação dele. Então, 24 horas dele agindo, depois de 24 horas, se você passou essas 24 horas que você estava tomando, que você devia ter tomado, aí você vai descartar seguir a sua cartela e se proteger. Depende, cada um vai ter na sua bula, isso é super legal de conversar com o seu profissional quando você for escolher o método. O que acontece se eu esquecer mais de um dia, mais de 2 dias, o que eu tenho que fazer de proteção extra nesse período. E
De novo, é isso. Se é um método que você está esquecendo com frequência, essa pergunta, o mais importante sobre essa pergunta não é para ficar esquecendo com frequência. Não. Pode acontecer uma vez na vida ou outra. Aconteceu um episódio da minha vida que eu estava, sei lá, extremamente ocupada, esqueci. Mas não é para ficar acontecendo sempre. Se você usa o método de maneira irregular, você diminui demais a eficácia dele. Então, assim, a eficácia dos anticoncepcionais orais, por exemplo, ela também é alta, mas para um uso que a gente fala que é o uso perfeito, que seria aquela pessoa que usa certinho todo dia, sem esquecer nada. Se você está fazendo um uso regular, um uso irregular, pior ainda, vai cair muito e as chances são muito grandes de engravidar. Então, assim, avalia se esse método é para você, mais do que ficar, sabe, assim, avalia se esse método é o ideal para você. Uma coisa que tinha no fato ou fake, que era... Cadê as perguntinhas aqui? Me perdi. Sobre... Ai, cadê? Quem amamenta não pode usar métodos contraceptivos, que você falou até que tem um período pós, né, gestação. Uhum. Qual é o ideal ali depois, caso a mulher, mais uma vez, engravidou? Agora ela não pretende ali engravidar, não tem um planejamento de engravidar de novo, né? Ela pode já colocar o DIU depois de quanto tempo? Para os DIUs hormonais, né, é um período de 4 a 6 semanas. Os DIUs não hormonais, até existe algumas indicações se você quiser colocar no pós-parto imediato, mas aí tem um risco maior de expulsar. Então, o ideal é 4 a 6 semanas depois do parto, para a gente colocar mais tranquila, sem risco de expulsão. Beleza, fechou. Perguntas aqui que surgiram, tá? O que eu preciso contar para o médico na hora da consulta? Fluxo menstrual, doenças ou histórico familiar, libido, acne, inchaço, o que mais? Acho que você já meio que falou um pouco sobre isso, né? De contar para ele, eu acho que principal, o seu histórico, o histórico da sua família, como é a sua rotina, como que é o seu dia a dia, né? O seu hábito ou não de tomar medicamentos, um pouco de como é. Um questionamento de rotina, de libido é importante, eu não falei lá, mas assim... É um rolê que as pessoas, às vezes, ficam inseguras de falar, sabe, pro profissional. Vai interferir na minha libido? E isso, tem uma mudança muito grande da nossa vida. Então, assim, abre o jogo sobre isso, sabe, com o seu médico. Tipo, e não minta, né, pro médico, porque o médico precisa saber a verdade. Não, e assim, ele precisa te responder também a verdade, sabe? Tipo, qual é o impacto que isso vai ter na minha libido? Qual é o impacto que isso vai ter no meu ciclo menstrual? Eu vou parar ou não de menstruar? Vai diminuir meu fluxo? Vai aumentar meu fluxo? Vai diminuir minha cólica? Vai aumentar minha cólica? Porque tem uma diferença disso, né? Cada método vai agir de um jeito. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que já tenho um fluxo super alto e cólica, faz sentido eu colocar um método que aumenta isso? Não, né? Se eu sou uma pessoa que... Enfim, vai depender muito. Então, eu acho que é baseado na sua vida, nas suas angústias, no seu ciclo, como que é o seu fluxo, como que é a sua cólica, como que é a sua libido. Vale a pena avaliar para definir juntos. Bom, e você falou que aumenta os métodos contraceptivos, tipo DIU, pode aumentar o fluxo menstrual? Então, geralmente, os métodos não hormonais, né? O DIU não hormonal pode aumentar o fluxo e, às vezes, até a cólica, né? Então, assim, não é para todo mundo. É isso que é bem importante a gente ficar marcado, assim, no episódio também. O que eu sempre falo, não existe método perfeito para ninguém, é uma escolha, né? E nem isso vai acontecer com todo mundo, mas ele pode aumentar. Já os com hormônio, geralmente, diminui. Faz um caminho contrário, né, pelo mecanismo, né? O sem hormônio, ele faz mais um processo inflamatório ali dentro do útero, então isso aumenta um pouquinho o fluxo, pode aumentar a cólica, e o hormonal, ele vai diminuindo ali o endométrio, né? O hormônio vai agindo de uma maneira que você acaba que tem menos sangramento no seu fluxo menstrual. Então, também isso é uma coisa que você precisa conversar, sabe? Sim. Porque é ou não é uma questão para você? Porque às vezes não é uma questão para você, né? Eu sempre gostei de menstruar, então para mim um fluxo assim, assado, não era uma questão. Mas tem gente que acha que a menstruação em excesso, né? Ou tem uma menstruação que incomoda ali, enfim. Inclusive os hormonais são até usados para pessoas que têm alguma questão de excesso de menstruação, né? Que é os sangramentos uterinos anormais, que a gente chama. Que é quando você tem algum sangramento mais exacerbado, mais aumentado, eles também, né, um dos métodos hormonais funciona bem para esse tipo de tratamento. Então, é isso, é pôr na balança essas questões, sabe? É saber um pouco sobre você para você saber tomar essas decisões, como a gente já falou várias vezes aqui, mas incluindo essas coisas. Como que é meu fluxo, como que não é, para eu decidir uma maneira mais legal de...